Salve pessoal, alô você que está aí no meio do feriadão prolongado, hein, curtindo o merecido descanso. Amanhã termina o feriado, na quarta-feira retoma a condição normal aí da semana, mas nós estamos aqui nesta segunda-feira para falar de futebol, é claro, e com uma grande novidade a respeito do Campeonato Brasileiro, hein? Super novidade, algo que nunca aconteceu na história do Campeonato Brasileiro, ineditismo no nosso futebol, polêmicas com a arbitragem na rodada do fim de semana. Você vai conferindo a nossa live no Facebook do Terceiro Tempo. Eu acabo de receber aqui a notificação, ó, de que o Terceiro Tempo está fazendo uma transmissão ao vivo, e somos nós, eu e o João Antônio de Carvalho. E é o seguinte, mais tarde você vai conferir essa live editada e também com uma arte aí no trabalho do Kennedy Andrés lá na nossa página do YouTube, o Terceiro Tempo TV. Corra para lá, se inscreva para você acompanhar não só as reprises das lives, dos nossos programas que a gente faz aqui diariamente, como também entrevistas exclusivas, como a de João Antônio de Carvalho com o Fofão, a super levantadora do vôlei brasileiro, já está no ar. E foi uma entrevista que vale muito a pena, eu já conferi. Entra lá também, está no nosso canal no YouTube, está no terceirotempo.com.br. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos, grande semana, né, essa semana quebrada, né. E eu queria só começar falando o seguinte, você falou de polêmicas da arbitragem, né, e eu queria só dizer o seguinte, na Europa já está valendo o VAR. Video Assistance Referee. Inclusive nesse final de semana teve jogo do Stuttgart na Alemanha, que acabou tendo voltaram atrás e tudo mais. Lá na Europa já confirmaram, já está valendo. Aqui, muita gente chama de árbitro de vídeo, não é árbitro de vídeo, é assistente de vídeo da arbitragem. Aqui no Brasil também já está valendo, está aqui na tela. Deixa eu ver se dá para ver. Vamos ver, perfeito, tá valendo aqui. Lá é o VAR, aqui é o VAC. É o VAC. Vamos auxiliar o Corinthians. Já está valendo, porque de novo, no lance que não aconteceu absolutamente nada, a bola resvalou na mão do Ricardo Oliveira. Mas peraí, que nós vamos falar disso oportunamente hoje, mas o João Antônio já deu a letra aí para você, pelo menos da opinião dele. Ô João, como nós tivemos aí pelo menos 3 partidas com polêmicas de arbitragem, vamos fazer um capítulo à parte disso. Vamos só repassar então os jogos que aconteceram aí. Na terceira rodada, né, que começou no sábado com a vitória do Botafogo 2-1 sobre o Grêmio. Que ministro do Grêmio também, né? O Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 1-0, o Paraná perdeu para o Sport por 2-1, segunda derrota do Paraná em casa, mas aí também tudo normal. Bahia e Atlético Paranaense 0-0, o jogo foi lá na Fonte Nova. Fluminense e São Paulo 1-1, o Ceará perdeu jogando em casa para o Flamengo 3-0, o Flamengo que agora é o líder do Campeonato Brasileiro em função da derrota do Corinthians. Palmeiras e Chapecoense 0-0, Internacional e Cruzeiro também 0-0, ou seja, 3 jogos em que o placar não foi movimentado nessa rodada. Santos e Vasco não jogaram. Vão jogar só depois da Copa, aí fica legal, né? O jogo da terceira rodada só lá no quinto dos infernos do campeonato. E hoje tem América Mineiro e Vitória às 8 da noite. Só assim, em termos de resultado e pontuação, há alguma anormalidade aí nesses jogos? Algum jogo que se destacou mais que os outros? Olha, anormal para mim foi o Palmeiras não ter vencido. Tá certo que o Jandrei pegou muito, tá certo que o Palmeiras também foi prejudicado, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas o Palmeiras não pode ser tão inconsistente. O time, para ganhar o Campeonato Brasileiro, ele tem que ganhar os seus jogos em casa e principalmente contra adversários que são lá debaixo da tabela. Você tem que ganhar de algum jeito, faz um gol, joga a torcida para cima, sabe, tem que dar um jeito de ganhar o jogo, o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita apresentação contra o Boca na Argentina, e aí contra a Chapecoense tenta fazer gol, teve chance no primeiro tempo, o Jandrei pegou, o Jandrei teve uma baita atuação, mas não pode. O Palmeiras já perdeu 2 pontos em 2 empates no começo de campeonato. Então aí depois, quando você vê algum time largando na frente, como foi o Corinthians no ano passado, até eu acho que isso não vai acontecer esse ano, não está aparecendo isso. Mas por isso vai dar tempo de recuperação, talvez. Mas você não pode perder 1 ponto em casa, 2 pontos em casa para a Chapecoense, que eu coloquei como uma daquelas que começa o campeonato bem ameaçadas. Eu coloquei que Paraná e América Mineiro, para mim, já estão na Série B, e tem alguns times, como Vitória, como Ceará, como Chapecoense, que estão mais próximos de brigar contra o rebaixamento. Então, eu acho que o resultado mais estranho foi esse. O Flamengo um dia ia ter que acertar uma atuação dessas, o time, como o Flamengo, não pode ficar tropeçando toda hora. Foi contra o Ceará, que eu vi contra o São Paulo, é um time muito fraco,
muito fraca, muito limitado. Então, se alguém acertar um bom jogo, como foi o caso do Flamengo, ganharia o jogo com tranquilidade. Bahia, Atlético Paranaense normal também, o Atlético jogando fora de casa não conseguiu impor tanto seu jogo, o Santos foi muito bem no gol. Inter e Cruzeiro, o Cruzeiro jogou com o time reserva e nem assim o Inter ganhou. O Inter jogou melhor contra o Palmeiras na semana passada do que contra o Cruzeiro. Pegou demais também. Pegou demais o Rafael. E o Luca entrou muito bem no segundo tempo, hein? O Luca entrou muito bem no segundo tempo. Ele só não joga no Corinthians, é impressionante, né? Na Ponte ele foi bem, começou bem já no Inter. Paraná Esporte normal, o Esporte estreou treinador e aí a motivação é maior, mas o Paraná tem um time muito fraquinho, já é um dos favoritos principais para voltar. Fluminense e São Paulo também normal, não se esperava muita coisa, são dois times que vão brigar aí pelo meio da tabela. E o Corinthians e Atlético foi um jogo em que o Atlético Mineiro pressionou bastante, teve esse gol anulado e acabou marcando no finalzinho. O resultado foi absolutamente justo. O Corinthians não teve também uma grande atuação, embora reclamando de um pênalti que aconteceu também a seu favor. Olha lá, então a gente vai entrar agora na questão da arbitragem, vamos pontuar aqui, fazer dentro dos jogos em que aconteceram as polêmicas, nós vamos pontuar aqui lance por lance para o João Antônio explicar e para a gente colocar a nossa opinião também. Antes disso, só abraçando os amigos que já estão participando, mandando os comentários, hein? O Thiago Silva me ajuda a entrar na base do São Paulo, tem que falar com o pessoal lá de Cotia, lá, tem que procurar o clube. Mas se a gente puder ajudar, a gente ajuda, claro, pelo menos te passa aí endereço, encaminhamento, essas coisas. O Maurício Santos, o Átila acompanhando a gente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alô, Campo Grande. O Aldo Romualdo tem informações do Scarpa, olha, nos próximos dias aí deve pipocar alguma informação aí, alguma sentença definitiva com relação a este assunto, hein? Parece que ele estava jogando na Várzea outro dia. Ele está jogando futsal, lá em Hortolândia, está jogando no time de Hortolândia lá, futsal, para manter o... Impressionante. O Ednelson Ribeiro, boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Porque o São Paulo está sempre empatando no final do jogo, ou levando empate, né? Porque o jogo só termina aos 90, né? Não tem jeito. O Botafogo tem sido assim, com o Vasco foi assim no Campeonato Carioca, o Botafogo foi campeão desta maneira contra o próprio Vasco. Ele é de Itatinga, em São Paulo. E ele quer saber se foi falta no Arboleda ou não. Aí, ó, tá mais uma questão aí para arbitragem que nós vamos começar a discutir agora, tá bom, Ednelson? O Wellington Penha, quarta-feira vai ser 2-0 Timão, já falando dos jogos aí do meio de semana. O Paulo Ricardo Macedo, porque no jogo do Palmeiras, mais uma vez, o Palmeiras foi prejudicado. O Jorge de Itabirito, o Jorge do Forró. Ô Jorge, grande abraço para você. Deixa eu ver se ele tá ligando, esperando o momento do abraço. Pô, chegou cedo então, né, Jorge? O Alisson Ferreira também conosco. O Wesley Carlos. Quando a arbitragem quis influenciar no jogo a favor do Corinthians, a sorte foi que o Atlético marcou outro gol. Vamos discutir tudo isso então a partir de agora, porque vamos começar justamente com esse jogo aí do Atlético Mineiro e Corinthians, porque o Corinthians era o líder da competição até então. Com esta vitória, o Atlético encostou no Corinthians, tem a mesma pontuação, é o terceiro ali na tabela de classificação, porque o Flamengo lidera agora com 7 pontos ganhos. Então vamos ao primeiro lance, que foi justamente o lance do gol do Atlético que foi invalidado, o gol do Roger Guedes, e ali na tentativa de concluir o lance ali, um momentinho antes, o Ricardo Oliveira vai para a conclusão da jogada, a bola dá uma quicada ali, bate na mão dele, volta para trás para o Roger Guedes. A interpretação do árbitro foi do toque do Ricardo Oliveira. Só que aquele negócio demorou 1 minuto e meio para reavaliar o lance e para fazer a marcação definitiva. Para mim, o lance completamente involuntário. Ali na cara do gol ali, o Ricardo Oliveira não ia querer enfiar a mão na bola para jogar a bola para trás. E se ele agora fosse, o João Antônio vai opinar. Se ele fosse, e a gente vai discutir. Se ele fosse com a intenção de usar a mão... Mostra o VAC. Cadê o VAC? O VAC. O jornalista. O VAC está aqui. O VAC está aqui, ó. Vamos auxiliar o Corinthians. Qualquer lance de polêmico, aí eles colocam lá no apitinho lá. Se o Ricardo Oliveira fosse tentar colocar a mão na bola para fazer o gol, ele tinha feito. Ele não foi com a mão dele estava parada, a bola bateu e resvalou no braço do Ricardo Oliveira. Resvalou, mas foi um toque muito ínfimo, que não levou a bola para lugar nenhum. E aí o Roger Guedes veio e fez o gol foi marcado, os jogadores do Corinthians... Nessa hora tem sempre uma reclamação evidente,
E a partir daí, houve de novo aquela interferência. Aí vão falar, mas não teve VAR de novo porque foi o quarto árbitro que já avisou. Mas ele estava onde para ver também? Se o árbitro que estava na pequena área... Não, e tem o Samambaia que fica ali no fundo. Se o árbitro estava na pequena área, que o lance era dele, e na interpretação dele, ele mandou seguir e deu o gol, não tem que vir ninguém de fora e falar que houve um toque que também não aconteceu, que a bola resvalou na mão do Ricardo Oliveira. Então o problema, eu tô com essa brincadeira. Mas o problema é que assim, o lance também ele é de interpretação. Interpretação. Certo? Como é que o quarto árbitro, mesmo querendo auxiliar à distância, pode interpretar algo que quem tem que interpretar é o árbitro principal? Lógico. Mesmo que ele não tenha visto. Então, a gente está brincando aqui com esse negócio do FAC, vamos auxiliar o Corinthians, mas é que está ficando chato. Eu repito, quando teve aquele jogo contra o Santos no Campeonato Paulista, 47 do segundo tempo, pênalti para o Santos, foi dentro da área, o árbitro marcou fora. Não teve ninguém para colocar no apitinho lá, no ouvidinho do juiz. Olha, foi dentro a falta, viu, do Ralf. Ninguém apareceu. Aí na decisão do Campeonato Paulista, a favor do Corinthians, eles vão lá e apitam. Aí agora, a favor do Corinthians, eles vão lá e tem alguém lá, ficam 3 ou 4 falando, não foi. Volta. Tá virando palhaçada, né? Então, lance mal anulado. Mal anulado. Para mim também. Então aqui é unanimidade. Mal anulado. Um segundo lance polêmico. Um pênalti para cima do Maicon, reclamado pelo Corinthians. Acho que era o Patrick, né? No lance. Acho que era o Patrick. Posso falar? Pode falar. Para mim foi pênalti. O Patrick prendeu o braço do jogador aqui, do Maicon, dentro da área. Ninguém faz isso se não tiver a intenção de prejudicar o adversário no lance, certo? Não vai prender o braço do adversário numa disputa de bola e falar, não, estou brincando com ele, nós somos amigos e tal. Se o cara faz isso, ele já é uma ação deliberada de falta, certo? Porque ele está tentando impedir o adversário de progredir no lance de alguma forma. Isso para mim já caracteriza o pênalti. Para mim o Corinthians teve razão nesse lance de reclamar. Só que aquilo que a gente fala, né? O lance muito rápido, é da mesma forma que o do Ricardo Oliveira. Por isso que a gente fala que o do Ricardo Oliveira não tinha que ter voltado, porque é um lance de interpretação. E esse também foi um lance de interpretação. Claro que aí você vai falar assim, mas... o cara pode... Ele pode, apesar que ele estava na reta, ele pode simplesmente não ter visto. Não viu, de repente não viu. E aí entra, o jogo fica viciado. Por quê? Não tem a mínima dúvida que depois vieram a falar para o árbitro que ele não devia ter feito aquilo, porque o lance é um lance polêmico que era de interpretação. Aí depois ele anular um gol do Atlético dessa forma, você acha que ele deveria ter peito para marcar um pênalti para o Corinthians? De repente? E aí você acha que alguém ia ter coragem de chegar no ouvido e falar assim, dá pênalti porque foi pênalti. Não, porque aí já ia estar muito na cara que tinha interferência. Então, a partir daí, você faz uma coisa errada, desanda tudo. Faz uma lambança, desanda tudo. Ela interfere em tudo. Então, eu acho que, num primeiro momento, quando eu vi, eu achei que foi pênalti. Mas, realmente, é um lance corrido. É um lance que poderia ou não ter sido dado. Tá. E no terceiro lance deste jogo, o outro gol marcado pelo Roger Guedes. Este validado pela arbitragem. Aí tem duas ponderações, né? A primeira... identificar se a bola saiu ali na tentativa do cruzamento, né? Porque eu acho muito difícil da gente saber, de fazer uma análise, eu acho muito difícil ali de você, a bola saiu ou não saiu. E outra, a ação do Roger Guedes na disputa com o Mantuan. Para mim o Mantuan já estava na frente dele com o corpo, e ele não interessa se ele estava mole, se ele foi devagar, se ele foi achando que ia chegar ali. Para mim ele foi atropelado e foi falta, o gol foi irregular. Mas aí entra nisso que o João Antônio está falando. O cara já deixou de marcar um gol lá atrás e todo mundo... Agora... E aí é uma questão de interpretação. Eu acho que o gol foi normal, foi legal. Então, o Montuan não estava na frente do Roger Guedes, ele estava do lado, um pouco de lado. O corpo dele estava pouca coisa na direção do Roger Guedes. E o Roger Guedes se jogou para fazer um gol de peito. E aí ele não teve intenção nenhuma de derrubar o jogador do Corinthians, estava mole, estava já caindo na frente. Para mim foi legal, mas é aquilo que cai naquilo de novo. Mesmo que tivesse sido um empurrão do Roger Guedes, será que ele ia dar o... E se fosse o contrário então? E se fosse um zagueiro para cima de um atacante? Será que ele
na área ele não marcaria uma penalidade? Já vi tanto pênalti marcado desse jeito aí, na base do atropelo, né? Então, assim... Também é interpretação. Também é interpretação. Claro, por isso que o futebol é bonito. Esse negócio de falar que, vamos parar toda hora. Você imaginou se tem o VAR? O Milton é a favor do VAR. Eu acho que tem que... Para se ter uma coisa dessa, tem que ser muito bem regularizado, tem que ser muito bem feito, porque senão você ia parar o jogo no primeiro lance, ia parar no segundo, ia parar no terceiro. Quem ia parar? Quem pede? O técnico? Quem tá lá vendo o jogo lá em cima? Vai poder parar toda hora? Se tiver um jogo que vai ser arbitrado, por exemplo, com um árbitro ruim de dar dó, ele erra 10 vezes, vai parar 10 vezes o jogo. Tem algum árbitro bom? Não, mas a gente tá colocando, a gente tá com os médios aí. Imagina um que é muito ruim, tá naquele dia que ele brigou com a mulher e tal, brigou com a sogra, aí ele tá totalmente fora de contexto, aí erra 10 vezes, vai parar 10 vezes o jogo. E eu vou te falar uma coisa, nota 0 para a comissão de arbitragem do futebol brasileiro, certo? Os árbitros brasileiros são horríveis, tecnicamente eles estão cada dia piores. A gente fica aqui pedindo profissionalização, só que assim, os caras vão lá, começam a apitar, eles fazem lambança atrás de lambança, a arbitragem dá moral para eles, são sempre os mesmos caras. Delson Freitas foi que apitou ontem Corinthians e Atlético, está aí há anos, nunca se destacou por ser um árbitro. Esse árbitro ele é rigoroso, ele aplica muito bem disciplinarmente, ou tecnicamente ele é muito bom. Não tem um elogio a fazer ao árbitro, ele continua apitando os principais jogos do futebol brasileiro. É assim com todos os outros também. Outro que inventaram aí agora, Rodolfo Toschi Marques. Esse aí, o nome dele já meio que diz... Ele é tosco. Ele é completamente, desde que surgiu. Ele apitou o Fluminense e Corinthians aqui na Arena Corinthians. O jogo foi 1-0 para o Corinthians, Copa do Brasil, gol do Rodriguinho. Corinthians se classificou à próxima fase. É o seguinte, nesse jogo o Fluminense teve 3 gols anulados. Os 3 gols foram bem anulados. Só que eles foram anulados pelos assistentes. Porque se dependesse dele, o único lance assim que teve um pouquinho mais de dúvida, ele deu o gol. Ele deu o gol e depois voltou atrás também, porque o auxiliar ficou lá parado. Presta atenção no que eu estou te falando. Foi irregular, estava impedido. Se dependesse dele... E outra coisa, eles gostam de aparecer, João Antônio. Sim. Gostam de aparecer, gostam de, assim, se sobrepor ao espetáculo. O futebol fica em segundo plano. Ele tem que aparecer mais do que o jogo. E esse Toschi aqui... Esse é um desses. Eu acho que está na hora. E a comissão de arbitragem vai dar moral para ele. Daqui a pouco vai dar selinho para ele de FIFA e tal, não sei o que. E ele vai virar o maior do mundo, você vai ver. O que eu acho, você falou, Frank, em comissão de arbitragem. Está na hora da comissão de arbitragem chamar a imprensa, fazer uma entrevista coletiva e tentar regularizar, normalizar a arbitragem para a sequência do campeonato. A gente está só na terceira rodada. Todo ano a gente tem no final do ano aquele balanço que fala os erros a favor de um, os erros a favor de outro, contra um, contra outro, se isso mudou o campeonato ou se não mudou. Só que o problema é que dessa vez está começando a mudar desde a primeira rodada do campeonato. Porque nos anos anteriores a gente sempre teve erro, mas começava a ter um aqui, outro ali. De repente, quando começasse a ter uma sequência maior, a gente ia perceber essas mudanças na tabela. De repente só lá para o segundo turno, quando começa a coisa a pegar mesmo. Agora não, agora a gente está vendo isso desde a primeira rodada. A gente está aqui para falar, a gente falou menos dos jogos, porque 3 jogos tiveram problemas de arbitragem na rodada de ontem. Então está na hora de sentar alguém da comissão de arbitragem. Só falou do primeiro até agora. Está na hora de alguém de sentar, chamar a imprensa, tornar um negócio sério, né? Negócio sério, falar, vai ter VAR, não vai ter VAR, não vai ter mais interferência, o árbitro ele que assuma, não vai interferir quarto árbitro, só se for um negócio muito importante que o cara tenha visto mesmo, e na hora, não vai poder demorar mais 1, 2, 3 minutos para anular. Porque como eles têm esse comunicador, se o cara chegar e tem certeza absoluta do lance, na hora que saiu o gol, que ele correu para o meio campo, se o quarto árbitro tivesse certeza absoluta, já falava, não foi gol, anula, ele vira e volta. Não fica 1 minuto e meio, 2. Esse que é o problema é esse vício que dá. É isso aí mesmo. Vamos para o segundo jogo então? Antes, o Rogério Caboclo, te dei maior moral aqui, hein? Falei que você pode ser solução pro futebol. Dá um jeito nesse negócio de arbitragem aqui, já vamos começar a cobrar também. Robert Souza, bom dia, top transmissão, um abraço para vocês, valeu Robert.
Fátima Rosário, linda semana para vocês. Eliseu Santiago, Corinthians sempre favorecido, Palmeiras sempre prejudicado. O Roberto Rodrigues acompanhando a gente. O Alisson Ferreira, tem que ter árbitro de vídeo, porque os que estão dentro de campo não estão dando conta mais. O Bruno Henrique saudando a gente aqui também. O Anderson Eduardo Santos, arbitragem não só no Brasil, o momento é péssimo. Caio Galvão, Palmeiras não tem mundial. Bruno Henrique, pior comentarista do Brasil, deve ser os caras aí da arbitragem, viu? Porque nós não somos. O Pietro Ratacaso, o Robert Souza, o Eliseu Silva, o juiz sempre favorecendo o Corinthians, Luziane Santos, na vitória ou na derrota, sou o Corinthians com muito orgulho, é isso mesmo, Luziane. Daqui a pouco, mais mensagens que você está mandando pra gente aqui. A polêmica número 2, jogo do Fluminense contra o São Paulo, arbitragem do Rodolfo Toschi Marques. Primeiro, o São Paulo vencendo por 1-0, o Fluminense cobra um toque de mão no lance ali dentro da área, uma tentativa de cruzamento, o zagueiro estendeu o pé direito, só que aí quando ele estendeu o pé direito, ele levou a mão direita para trás. E essa mão interceptou o cruzamento. Foi o Arboleda, na tua opinião, lance normal? Aquilo que a gente fala, não é querer ficar em cima do muro, mas também é um lance interpretativo. Ele não estava olhando para a bola. Ele tentou fazer o corte, a mão foi para lá. Porque assim, não era nem a mão que estava para frente. Foi a de trás. Só que ele correu um risco. Ele correu um risco de deixar a mão tão longe do corpo e acabou ficando na direção da bola. Mas, sinceramente, pelo movimento dele, eu não marcaria o pênalti. Eu também não marcaria, não. Acho que é a mesma coisa do Ricardo Oliveira. O cara não vai tentar interceptar a bola e ele vai projetar, pô, vou jogar a mão lá para trás. Isso é jogador de basquete, faz. Aí E no gol do Fluminense, gol de empate do Fluminense, também com o Arboleda, aí uma reclamação de que seria a falta do Pedro na disputa do lance. Normal. O Pedro subiu bem, ele estava próximo, claro. Futebol é um jogo de contato, senão vai jogar vôlei. Acabei de falar de basquete, agora vai jogar vôlei, que aí ninguém bate um no outro, porque ele subiu, pelo alto disputa também. pelo alto, o Arboleda já tinha subido, estava meio desequilibrado. Todo mundo usa o braço para se proteger. Absolutamente normal o gol do Pedro. Você fala do Toschi, também concordo, ele quer aparecer muito, mas ontem, pelos lances, esses dois lances, eu acho que ele foi bem, acho que a arbitragem foi bem. A arbitragem não comprometeu aqui, pelo menos esses dois lances. O problema dele é que ele não gosta assim de diálogo, o jogador vai falar com ele, ele faz cara de sarcasmo, sabe? Vai, baixa a bola. E aqui, ó, Palmeiras e Chapecoense, nós temos 3 lances aqui que geraram alguma dúvida, alguma reclamação. Arbitragem de Igor Júnior Benevenuto, ele é mineiro, e os mineiros também odeiam esse cara, apitando, obviamente, nada contra a pessoa, nada disso. Apenas o exercício da função aí, certo? Ele é sempre questionado lá nas arbitragens lá em Minas Gerais, pelo menos os jogos que eu acompanhei. E o auxiliar Felipe Alan Costa de Oliveira, a gente tem que falar o nome dele também. Primeiro lance, um impedimento marcado contra o Palmeiras numa enfiada de bola do Lucas Lima para o Borja. O Borja complementou para o gol, algumas pessoas narraram o gol e tudo, só que o lance foi impugnado. Impedido. Estava um pouco à frente, dava para ver, a linha do campo ajudava, a marcação normal, o Borja estava impedido. É isso aí, então aqui não tem dúvida, a marcação correta da arbitragem. No segundo lance, um pênalti reclamado pelo Palmeiras do Apodi para cima do Felipe Melo, um empurrão no primeiro tempo. Chegou a ver esse lance? Não me chamou a atenção, não. E um lance que foi reprisado apenas 5 minutos depois. Teve um empurrão do Apodi, para mim pelo menos foi pênalti, o empurrão do Apodi para cima do Felipe Melo na primeira etapa. O Palmeiras reclamou bastante também deste lance. Aí teve o gol anulado da Chapecoense. E aí teve o gol anulado da Chape. Absolutamente normal também. O Bandeira, que fez a lambança no final do jogo, nessa primeira vez ele acertou, porque no cruzamento, quando foi feito o cruzamento, o jogador que fez o gol não estaria impedido. Mas só que houve um segundo toque. Nesse segundo toque ele já estava à frente, então impedimento claro da Chapecoense, o gol também não existiu. E aí o auxiliar também precisa estar esperto, né, para nesse momento ajudar mesmo a arbitragem, porque bola que vem para a área, o auxiliar tem que estar ligado. Coisa que não esteve, pelo menos não de acordo, né, o Felipe Alan Costa de Oliveira no último lance da partida, o lance derradeiro, um levantamento do Dudu, pegou o zagueiro saindo e o Antônio Carlos completou de cabeça para o fundo do gol. Mas foi muito claro pela imagem da televisão, e aí o auxiliar tem que estar vendo isso,
e ele não tinha ninguém na frente dele. Realmente ele errou feio, porque o jogador da Chapecoense tinha o pé bem à frente do Antônio Carlos. E o corpo, no mínimo, estava na mesma linha. No mínimo, estava na mesma linha. É que ele tomou um susto quando ele viu o Antônio Carlos sozinho. Só que na batida da bola, o Antônio Carlos tinha condição. E ele errou feio, prejudicou o Palmeiras, tirou 3 pontos do Palmeiras, porque o gol foi aos 48. E o árbitro, 2, né? E o árbitro que ganhou e o árbitro de fundo ali também, de frente para o jogador ali, precisa ficar atento nessas situações aí, pô. A gente, como repórter de campo ali, você tenta prestar atenção, você tenta desenvolver também algumas técnicas ali para você perceber, pô. Não fica olhando para a bola. A gente, pelo menos eu fazia assim, viu, João? Ficava olhando, tentava ouvir o estampido da bola para entender o... Você já viu algum árbitro de fundo tomar alguma decisão? Nem em escanteio eles tomam. Eu não sei para que eles estão lá. Estão lá para quê? Para dizer se a bola entrou. Põe um chip na bola, é mais fácil. Gasta menos dinheiro. Pagar um árbitro que fica atrás do gol... E tem árbitro que não vê, né? Quando o atacante põe a mão na bola. Não, então. Pagar um árbitro daqueles lá, ficar mais barato o chip ou o árbitro no jogo? Quem que fica mais barato? Eu acho que é o chip, né? O chip é permanente. É o chip, né? Então... Olha só, Rafael Conceição dos Santos passaram a mão no Inter contra o Palmeiras. Já falamos sobre esse lance aqui, hein? O Thiago Tofano tem uma opinião parecida com você. Eu já expliquei aqui. Para mim, o lance foi paralisado. Para mim, não. O lance foi paralisado antes da conclusão do Damião. O goleiro do Palmeiras ali, o Jailson, ele abriu mão do lance um pouquinho antes. Aí, quando o Damião chutou, ele tentou ir para a bola. Para mim, é uma diferença aí entre esses lances. Agora, a marcação do lance do Internacional, é claro, foi completamente equivocada também. O que eu quero dizer é o seguinte, não teve gol no lado do Internacional. O Divani Cordeiro, para ganhar do Corinthians, tem que fazer no mínimo 2, porque um é certeza que vai ser anulado. Roberto Alves, Santos, o maior do mundo, joga amanhã pela Libertadores. Felipe Gouveia, lá de Minas Gerais, vergonha, Corinthians, time da arbitragem. Ô Felipe, manda um comentário aí, se você puder, se você estiver acompanhando, sobre Igor Júnior Benevenuto. Qual a moral que esse árbitro tem aí em Minas? Porque ele é um mineiro top neste momento aí, junto com o Ricardo Marques Ribeiro, que está há anos também aí já na lida. Jorge Cavalcante, manda um abraço para João Pessoa, Paraíba. Alô, João Pessoa. Alô, Jorge Cavalcante, grande abraço para vocês. Léo Santos, Cleidson Ferreira, Anderson Eduardo dos Santos. E vamos dar sequência aqui as informações do Campeonato Brasileiro. E, nossa senhora, já deu quase o tempo. Só rapidinho então, João. O São Paulo interessado no Patrick, lateral do Galo. Informação que pipocou hoje em função da possibilidade de saída do Militão. Bom jogador, mais do mesmo? Mais do mesmo. Já respondeu. Não vai mudar o preço do dólar. Seleção brasileira, problema para o Tite. O Fagner saiu lesionado, lesão muscular. Em compensação, Felipe Luiz voltou a treinar. Tomara mesmo, né? Tomara que o Felipe Luiz tenha a chance de pelo menos brigar para ser convocado, né? Porque é um jogador que já perdeu Copas do Mundo por contusão e vinha num momento excelente, né? Então eu torço para que ele possa estar em condições. Se o Tite vai convocar ele ou não é outra história, mas eu torço para que ele volte a jogar, volte a ficar em condições para poder brigar. E o Fagner, lesão muscular é perigosa, mas vamos aguardar para ver o grau, né, o nível, né? E uma notícia importante no final de semana, que a gente vinha falando muito aqui sobre essas últimas vagas que existem, uma delas é de zagueiro, e quem continua muito vivo na parada é o Gil, porque o Kleber Xavier e mais o outro auxiliar do Tite, que é o de alto rendimento, eles foram para a China e assistiram o jogo do time do Gil no final de semana. Para você se deslocar até a China para ver um jogo, você não vai lá a passeio, você está indo lá porque ele tem muito interesse no jogador. E o Gil foi muito bem no Corinthians. Então, eu não sei, o Rodrigo Caio está machucado, o Jeromel, eu entendia que entre os dois, Rodrigo Caio e Jeromel, o Jeromel tem hoje uma condição melhor, tecnicamente, mas por isso que, e a fase está melhor, né? Mas com essa informação que o Kleber Xavier foi lá observar o Gil lá na China, eu acho que aí o Gil ganha uma preferência no lugar do Jeromel e do Rodrigo Caio. Olha só, Johnny Quirino, São Paulo campeão 2018, Roberto Alves, ele é de Santos, o Gustavo Bessa assistindo a gente, o Dudazin
manda uma mensagem aqui pra gente. Jaqueline Reis, bom dia a todos vocês, em especial ao Milton. Ela é Jaqueline de Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul. Alô, audiência bacana demais aí no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O Fredson Nascimento dos Santos manda um abraço para mim, Corinthians. Ele é de Andradina, aqui no interior de São Paulo, onde vive muita gente ligada ao futebol, né? O Basílio Carequinha, o Lauro, ex-goleiro, muitos ex-atletas e atletas também lá. Que era sósia do Douglas Porto. Isso mesmo, é isso mesmo. E olha só, rapidamente, só resultados da Série B. Figueirense 2-0, resultados do fim de semana. A CSA meteu 5-1 no Oeste. Curitiba venceu o Criciúma por 2-1, já comandado pelo Eduardo Batista, né? O Juventude perdeu em casa para o Avaí por 3-1. Vila Nova fez 3-1 no Sampaio Correia. Paysandu 2, Brasil 1. Aqui preocupante, a Macaquinha Ponte perdeu para o Londrina por 1-0. Segundo jogo no Majestoso com portões fechados, sem torcida. Tem mais 4 ainda para cumprir. Pelo jeito, a torcida está fazendo diferença, porque foram 2 jogos e 2 derrotas. Aí, torcedor, você coloca a mão na cabeça e pensa, tá bom? Antes de fazer qualquer extravagância, qualquer bobagem no estádio. São Bento 1, Goiás também 1, Fortaleza, Figueirense, Vila Nova e Paysandu são os líderes com 9 pontos, ainda 100% na competição. Terça-feira tem Libertadores para os brasileiros, Grêmio, Cerro Porteño, Nacional e Santos, o Peixe jogando fora. Tem também Liga dos Campeões da Europa, com o Real e Bayern, o jogo da volta, né? A gente vai falar de tudo isso aqui nas nossas lives e tem também os destaques de João Antônio de Carvalho, os destaques olímpicos. E como hoje é segunda-feira, tem vários destaques, né? Começando com o vôlei, começou a final da Superliga Masculina, sábado, no Ibirapuera lotado, o SESI perdeu para o Cruzeiro 3-2. O Cruzeiro, que vem dominando o voleibol masculino nos últimos anos, joga no próximo domingo, pela manhã, no Mineirinho, e se ganhar, leva o título. O SESI tem que fazer o que aconteceu no feminino, ganhar o jogo e levar a decisão para o Super 7. Já no basquetebol, Mogi 79, Flamengo 62. Grande atuação do time do Mogi no sábado, abrindo essa série semifinal. O próximo jogo vai ser na sexta-feira, lá no Rio de Janeiro. O Flamengo tem a vantagem de decidir em casa se houver um quinto jogo, né? E hoje começa a outra série semifinal entre Bauru e Paulistano. O jogo vai ser no ginásio Panela de Pressão, lá em Bauru. No iatismo, Jorginho Zarif ganhou a classe fim, medalha de ouro, lá na semana de vela de Ieres, na França, a etapa da Copa do Mundo de vela. É uma das mais tradicionais competições da Europa. O Zarif entrou para a Medal Race na segunda colocação, mas ganhou a regata da medalha, que é pontuação dobrada, e conseguiu ficar com a medalha de ouro. Parabéns, grande resultado para o Jorginho Zarif. O Samuel Albrecht e a Bruna Martinelli no NACRA 17 ficaram em 7º lugar. E o último destaque, começou nesse final de semana o Mundial por equipes de tênis e mesa. E no tênis e mesa masculino, o Brasil, que tem aí o Calderano, o Gustavo Tsuboi, já ganhou 2 jogos. Ganhou de 3-1 da República Tcheca e ganhou de 3-0 de Portugal, que é uma força também no tênis de mesa masculino. Então o Brasil ganhou 2, jogou já tarde a terceira, mas aí é derrota praticamente certa contra a China, que é a grande favorita. E a seleção feminina, treinada pelo Goiama, subiu para a primeira divisão agora há pouco, ainda está se formando, engatinhando, perdeu para a Alemanha e perdeu para Hong Kong as suas 2 primeiras partidas, dificilmente vai se classificar, mas no masculino o Brasil deve passar de fase. Um grande trabalho da seleção brasileira. Boa, João Antônio, valeu, legal, obrigado pelas informações, porque está pintando por aí o Marcos... olha o VAC aí, hein? Cuidado, o CBF com o VAC. Sem nada, para falar de automobilismo, porque tivemos Fórmula 1 neste fim de semana. Chega para cá, Marcão, o Sérgio Almeida está participando conosco, ele é de Manaus, olha que legal, Manaus participando conosco, Eliel Souza, aqui é Corinthians, Wilton Gomes, Eliseu Santiago, Messias Soares, adoro a todos vocês, ele é de Porto Seguro, na Bahia. O Felipe Gouveia manda mais mensagens aqui também. Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui a respeito do árbitro. O Fredson Nascimento dos Santos, o Eliel Souza, Silvio Moura, e por aí vai, mais do Eliel, mais do Fredson, que legal, da Luziane também.
E aí, como é que foi a Fórmula 1 neste fim de semana? Um abraço para Val Silva também. Prazer em estar aqui na live do Portal Terceiro Tudo Tempo. bem, Você está no Terceiro Tempo, eu estou de Bela Máquina, que é o braço de automobilismo do Portal Terceiro Tempo. Olha, Frank, tivemos a quarta etapa do Mundial. Amigos, Grande Prêmio do Azerbaijão, no circuito urbano lá de Baku, a maior reta do calendário da Fórmula 1, muito legal, tem aquele castelo onde praticamente passa um carro e um pouquinho só a mais do lado. E a gente sempre tem alguma surpresa lá, e nesse ano o final foi absolutamente eletrizante. Primeiro, o Vettel parecia que ia ser o vencedor, largou na pole, dominava a corrida, até aquele pit stop, depois o Bottas acabou assumindo a liderança da prova. Nós tivemos uma outra interrupção de safety car, porque o Grosjean, durante o safety car anterior, quando teve aquela batida dos dois carros da Red Bull para deixar a cúpula da equipe austríaca maluca, né? Verstappen à frente e o Ricciardo tentando ultrapassar, aí o Grosjean, a volta ali com o safety car, ele bateu, na volta com o safety car. Aí mais um tempo na pista, e nessa daí de tirar a sujeira, acabou ficando um resíduo ali, um detrito na pista, e o Bottas, que ia vencer a corrida, acabou estourando o pneu, passando por cima de um detrito, e a vitória caiu no colo do Hamilton. É aquela coisa de sorte de campeão, parece, né? Porque ele, a partir de agora, a quarta etapa, somente agora, assume a liderança do campeonato, mas com 4 pontos só. Né? Pois é, então, quer dizer, um campeonato só com vitórias do Vettel e uma do Ricciardo, agora o Hamilton ganha, está com 4 pontos de frente sobre o Vettel, e é um campeonato que deve prometer emoções aí até o final. Né? Próxima etapa será quando? Será em 2 semanas, o GP da Espanha em Montmeló, um circuito onde todo mundo sabe para onde vir, né? Porque os testes de pré-temporada são sempre realizados lá na Espanha, então é um circuito bastante familiar para todas as equipes, todos os pilotos conhecem muito bem. No ano passado a vitória foi do Hamilton, então o Hamilton, que precisava de um ânimo, de uma injeção de ânimo que ele teve nessa corrida, quem sabe na próxima. Eu vou falar para você, eu gostei desse circuito aí do Azerbaijão, viu? Gostei mesmo, é top demais. E o Edson Roberto brinca aqui, deveriam ter pelo menos 3 GPs por ano no Azerbaijão. Bem legal mesmo. Sempre tem emoção, ele brinca aqui, obrigado, Marcos, você vai voltar sempre que tiver informação do automobilismo, por favor, fica esse compromisso aqui. Eu só aproveitar a mensagem aqui do Jefferson Bota, que diz o seguinte: como pode um repórter da Globo interferir na arbitragem? E aí eu quero dizer o seguinte, eu vi muita gente falando a respeito do Thiago Crespo. Quando cheguei aqui na redação, o Thiago Tufano me alertou também, falou, você viu o que está acontecendo com o Crespo? O Thiago Crespo é um cara super competente, não é porque é meu amigo ou porque eu sou jornalista, é um cara muito do bem. E ali o que aconteceu ali, naquela consulta que ele fez ao árbitro, o quarto árbitro, não sei o quê, porque aquilo foi uma consulta que ele fez, ele estava perguntando qual jogador do lance anterior tinha recebido um cartão amarelo, não tinha nada a ver com o lance do gol, gente. Isso aí é lenda urbana, está se propagando, certo? O negócio está crescendo. E assim, o que a gente não sabe é que a partir de uma, sei lá, pode ter sido uma brincadeira, pode ter sido algo mal intencionado, você acaba prejudicando um profissional, entendeu? Da mesma forma que você pode pensar aí que a gente prejudica com algum comentário, é a mesma coisa do outro lado, certo? Cria-se uma situação que não existe. Essa consulta do repórter que está ali na beira do campo, com o quarto árbitro, com o árbitro auxiliar, com quem está na mesa, com relação ao jogo, ela é normal, isso acontece durante a partida. Muitas vezes, ou muitas das vezes, como diria o Zé Roberto, quem está ali, ou da arbitragem ou da mesa, ignora o repórter, não quer conversar, não fala, mas normalmente você consulta lá, quanto vai ser o acréscimo, para quem que foi o cartão. Isso é absolutamente normal. Não coloquem na conta do Thiago Crespo essa informação com relação ao gol anulado do Atlético Mineiro, porque não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Uma caça às bruxas, né, Frank? Vira e aí você acaba, sei lá, crucificando uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, amanhã terça-feira, feriado, tenham todos um bom feriado, curtam a família, ou o que vocês puderem curtir no momento. Se você estiver aí na sua cidade, né? Se estiver na cidade, aproveite que tem a cidade. Se estiver fora, curta aí o campo, a praia. E a gente volta para falar de futebol. E sempre que tiver automobilismo, o Marcos Júnior Michelete volta para falar com você também. Prazer. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.